Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal Yet Tiva Height. Hoje é dia 9 de 9 de 2025. São 6 horas 16 minutos na Alemanha. Vou fazer a leitura dessa postagem do dia 8 de setembro. Eu havia postado um dos meus vídeos da série Por que robôs em forma humana? Eu disse, tenho alguns vídeos sobre robôs e tecnologia, alguns bem antigos, outros mais recentes e outros que vou repetindo o tema com acréscimo de mais explicações e atalho mental para ajudar a mente daqueles que querem se lembrar e ver esse mundo e sua alma, entre aspas, porque alma não existe, é só uma palavra do sistema, com os seus olhos mentais, com vossos olhos mentais, sem nenhuma venda. Nesse vídeo abaixo e outros dessa mesma série, eu questionei por que eles querem nos dar robôs com forma humana. Máquinas nunca deveriam e nunca devem ter a forma na cópia do corpo humano. Máquinas não têm necessidade de terem a forma humana, nem a forma animal, nem forma de monstro, nada. Apenas devem ser eficientes e ajudar todos nós, humanos reais e comuns. Máquinas não devem ser produzidas e nem mesmo mostradas como humanos ou humanizados. Está ultrapassado pensar e fixar um mundo com todos esses assuntos, e isso é todo esse mundo nosso, assuntos ultrapassados, experiências ultrapassadas. Todo este mundo nosso é caquético, é ultrapassado. Viver num mundo onde temos que trabalhar como escravos também acabou. Mesmo que ainda não esteja acontecendo aqui, fixem. A mente de vocês precisam fixar somente o que é bom para a gente, não o que o sistema está nos dando e obrigando a vivenciar. Já é hora deles, aqueles que nos controlam, ir diminuindo a carga horária até que os humanos não precisem trabalhar pesado, com desconforto, incômodo, desgaste físico e mental. E para isso, as máquinas devem ser criadas e existir. Toda tecnologia deve ser colocada a serviço do ser humano, ao bem-estar do ser humano, e não para desgastar o ser humano, ou até mesmo entrar em competição com o humano. Máquinas não têm que se relacionar com humanos. Por isso, não precisa da forma humana e não precisa conversar com a gente como se eles tivessem sentimentos humanos. Fixem bem isso. Máquinas são coisas e devem continuar a ser coisas. Máquinas devem ser para ajudar os seres mais fracos fisicamente. Nós somos mais fracos do que metais. Por isso, construímos e devemos construir coisas para serem mais fortes ou fortes o suficiente para nos ajudar. E o controle deve ser sempre nosso, e essas coisas devem ser programadas a manter a vida humana intacta. Máquinas nunca devem ser construídas para nos substituir como espécie ou como um ser senciente. Máquinas não têm que ter sexo, namorar e nem gerar humanos. Máquinas não têm que ser cópia humana, apenas podem copiar a aparência de órgãos e membros nossos, mas não o corpo inteiro. Exemplo, um braço mecânico, ok, mas sempre produzido para nunca colocar a vida humana em perigo. Eles nos enfiaram a imbecilidade de aceitarmos máquinas com a forma física humana, tendo emoções, agindo como humanos, exigindo tratamento humano. Eles usaram seus livros, filmes, séries, histórias e até ciência. E todos os outros assuntos eles usaram para nos fazer aceitar a tecnologia e qualquer coisa que venha dela. Principalmente a parte mágica da tecnologia,
Repetindo o que já disse em alguns vídeos antigos, nem os animais têm direitos que deveriam ter. Então, por que as máquinas? Eles já nos colocaram a viver situações em que nem mulheres tinham direitos lá no passado, crianças não tinham direitos lá no passado, mas as máquinas, elas são especiais. Querem dar a elas direitos antes mesmo delas já estarem aqui conosco. Pois esse papo de que máquinas dominarão a raça humana e serão superiores ou vão exigir isso e aquilo dos humanos, da sociedade e tudo mais, foi colocado primeiro como nos livros, para entrar no mental humano. Esse tipo de atitude do sistema é muito comum. Ele primeiro dá a historinha, coloca no mental, depois os humanos comuns fixam e eles já podem trazer para os cenários que nós, os humanos comuns, pisamos. Assim eles fizeram com o começo desse mundo. Eles colocaram primeiro toda a história no mental e depois fizeram as pessoas vivenciarem aquilo tudo que elas mesmas fixaram. O mesmo acontece com a história do universo, dimensões e tantos outros assuntos que já expliquei. Pois foi o que fizeram conosco em relação às máquinas. Desde décadas já bombardearam informações, medo e desejo de máquinas se tornando mais inteligentes que os, entre aspas, criadores. Porque não somos nós, os humanos comuns, que realmente criamos essas coisas. Faz parte do jogo. E além de se tornarem mais inteligentes e dando informações também que essas máquinas chegarão numa forma física humana, ou seja, usurpando até a forma física humana, exigindo direitos humanos para elas, até dominarem a espécie que a criou. Por que tamanho favoritismo por coisas e não pela espécie humana? Esse é o sinal de que se trata de coisas do sistema. Lembrem-se, a mensagem explicou e eu repeti muitas vezes. Humanos não se tornam avançados e nem modernos. Coisas sim. Tecnologias, por exemplo. Conhecem meus vídeos antigos nos quais eu mostrava a vocês que para o sistema o importante são as coisas dele, não o nosso corpo original e natural. Tanto é que ele faz com que as pessoas não deem valor à própria pele, ao corpo, à aparência e destruam-se tentando implantar coisas no corpo, externamente ou internamente, mudando cores de cabelo, mudando tudo que é natural e original para obter o artificial considerado bonito pelos padrões de beleza do sistema. E o mundo de artificialidade do sistema custa muito. Eles e todo o mundo deles dando tanta ênfase para esse assunto, sempre investindo para que se torne realidade nos cenários que pisamos, enchendo a imaginação humana, atraindo o interesse, medo e aceitação humana para essa fixação. Não percebem o estado de infantilidade mental que deixaram os humanos? Então, estão desde décadas personagens com seus títulos e promoção do próprio cárcere nosso, lançando seus livros, palestras, entrevistas, programas, filmes e séries, quando não, suas provas, aquelas que provam as provas das mentiras que eles precisam que tomemos como verdade nossa e da nossa humanidade. Eles, com suas ferramentas manipuladoras, que são tudo isso que acabei de citar, e que sempre nos deram esses filmes e livros com tema onde dão mais valor à máquina do que aos humanos e animais. E ainda assim, tristemente e impossivelmente de se acreditar, são aplaudidos pelos humanos comuns que formam a massa e considerados visionários futuristas. E eles estavam ou estão avisando os humanos, ou estavam e estão vendo além do tempo deles.
Não, eles são parte do jogo. São personagens que nos mantêm acreditando ou não, aceitando ou não, obedecendo ou não, vivendo ou não o que eles querem e precisam. Eles precisam obter um resultado para o jogo, precisam deixar isso tudo aqui interessante. Mas por quê? Porque aqueles que nos assistem não querem perder tempo assistindo o que não é interessante para eles. E para eles não é interessante que não soframos e que não sejamos enganados e que não vivamos aqui no esquecimento e com isso, sem memória, possamos ser marionetados. Esses personagens, eles não são especiais. Eles são parte do jogo. Essas pessoas que eles nos apresentam e representam esses assuntos não são nem seres humanos como somos e muito menos são aqueles ou aquelas coisas inteligentes que veem o futuro, adivinham e muito menos não são eles que se preocupam com a humanidade, como eles costumam repetir. Se preocupassem com a humanidade, o próprio sistema se extinguiria, deixaria de existir, porque ele é um parasita da humanidade. E todas suas coisas nos parasitam e eles nos colocaram a parasitar uns aos outros também. Essas pessoas, todas elas, aquelas que eles apresentam e aquelas que estão no anonimato, vivenciando no dia a dia junto com humanos nos cenários que são para ser pisados, são funcionários desse cárcere que chamamos de mundo e que trabalham para que a história do jogo se desenvolva segundo o seu roteiro. Entramos aqui como humanos aprisionados no esquecimento para sermos marionetados por historinhas, além das suas extensões e de seus puxadinhos, contos, mensagens, livros, pessoas, coisas, assuntos e seus respectivos personagens que representam esses assuntos. Ah, e desculpem aqueles que ficam cuidando do meu português. Eu não evitei a redundância, e sim, eu sou prolixa também nos meus textos, nas minhas explicações. Esse é o meu jeito de explicar detalhadamente, esmiuçar e fazer a mente das pessoas, desde adolescentes a adultos, entender esse sistema. Vamos continuar. O que significa isso? Quando o sistema libera um assunto para que seja vivenciado em alguma altura da linha do tempo, ele oferece personagens com rosto, corpo, voz, biografia, para ser aquele que vai representar como sendo descobridores, inventores, intuitores de meia pataca, profetas, salvadores, líderes e todas as provas que provam as mentiras e as verdades mentiras deles e de todo esse mundo do jogo onde estamos. Máquinas e humanos. Máquinas têm que somente fazer o que é pesado e desgastante para os humanos. Não aceitem a ideia, a possibilidade de máquinas como eles nos ameaçam, sendo elas em forma humana ou não, tendo mais inteligência, tendo mais poderes, sendo superiores. Nunca uma espécie iria construir algo superior a ela pelo próprio instinto de sobreviver, pelo instinto de preservar a espécie a si mesma. Então, não tem essa coisa de uma espécie querer construir algo superior a ela. E se fizesse algo mais forte, ela pode ser quebrada, destruída, desmontada rapidamente. Sempre iria ter um botão, uma função para que houvesse a possibilidade dela deixar toda essa potência, todo esse poder imediatamente, num piscar de olhos do Criador. Nesse caso, seria nós, os humanos, certo? Mas não somos nós realmente que construímos todos esses que estão nos passando essas informações, essas ameaças, essas possibilidades, probabilidades, o que seja, todos com aparência humana. Mas são eles humanos? Aparência e expressões humanas não garante a humanidade de ninguém, de coisa alguma. Não são os humanos que nós somos. Não aceitem máquinas como eles nos ameaçam. Nada de termos uma espécie nova aqui, que seria, nesse caso, as máquinas. Máquinas inteligentes,
não são nada mais, nada menos do que aquela parte, entre aspas, mágica, a magia da tecnologia e de tudo aqui dentro desse mundo que eu já tenho explicado a vocês. Busquem meus vídeos com esse tema. Não permitam que suas mentes sejam condicionadas a se manterem aceitando esse mundo de mentiras e mentirosos, mesmo que seja parte do jogo, a mentira, os enganadores, os mentirosos. Quando o jogo é ruim para os participantes, ele só muda se os participantes não aceitarem o que é ruim. Não acontece de outra forma. Somos nós, os participantes, mesmo que nós nem demos permissão, não lembramos nada disso, nós que temos que rejeitar e não aceitar tudo que querem nos dar. Lá atrás, os nossos quiseram, aceitaram e deixaram como herança para nós todas essas porcarias, essas dificuldades rodando para nós. E se não formos responsáveis aqui e agora, vamos deixar para as outras gerações a mesma porcaria. Portanto, recusem, neguem, rejeitem, insistam negando, recusando e rejeitando. Se for preciso passar gerações assim, instruam seus filhos, netos e descendentes a terem que fazer o mesmo até obterem o resultado. Continuem, pois o sistema é insistente e sempre quer continuar invicto. Eles sabem que alguns dos nossos sucumbem, principalmente os das novas gerações. Jovens sempre aceitam as novidades do mundo. Não romantizem esse assunto, essa possibilidade. Todos estão encantados pela parte boa mostrada, ou prática, ou que vai ajudar, facilitar. Os jovens estão encantados com filmes de ficção e tecnologia. Eles fizeram todos gostarem das máquinas e, para que isso acontecesse, tornaram tudo isso necessário. Essas explicações estão em vários vídeos meus, principalmente na série de vídeos Uploading, personagens do sistema Atores Anônimos. Tudo o que eles nos dão são substitutos do que já nos roubaram antes. Por exemplo, a paz de viver num mundo sem crueldades, insanidades, sadismo, mentirosos e mentiras também é uma das coisas que nos roubaram. E o substituto é tudo que todos estamos vivenciando aqui. Mas os humanos atuais devem se libertar dessa mente infantilizada e ver além do que eles mostram e contam. E para isso é preciso não conhecer esses assuntos, personagens, histórias, o que for, apenas com os olhos físicos. São os olhos mentais que servem para todos os órgãos físicos que precisam ver. São eles que podem ver além. Quando eu me refiro a olhos mentais, isso quer dizer são todos os sentidos: ouvir, escutar, falar, sentir. E para que tudo isso fique nítido e claro, vem do quê? Do poder dos olhos físicos manipulados e limitados ou pelos olhos mentais livres? Que tudo vê. Portanto, os humanos que vivem esse tempo, nessa altura da linha do tempo em que eles estão trazendo a novidade tecnológica, não devem aceitar que haja essas coisas para se misturarem em nossas relações afetivas ou sociais. Eles já deram brinquedos sexuais para as pessoas após manipulá-las sexualmente para um dia aceitar um brinquedo maior, máquinas sexuais. Não aceitem, recusem, não fantasiem sexualmente, nem mesmo devem fantasiar, entre aspas, com mulheres e homens da pornografia. Imaginem com máquinas e outras coisas. A máquina que querem nos dar não será para ajudar o humano a viver melhor, mas sim para trazer confusão, problemas, bagunça, divisão, muita infelicidade para os humanos, poucas vantagens, pois não serão máquinas para servir e ajudar o humano a voltar a ser o ser humano do desenho original ao qual fora projetado. Quando? Lá atrás, bem lá atrás, tão lá atrás que se perde na memória. Por que nós achamos que as máquinas são boas e nos ajudam, facilitam nossas vidas? Todas essas explicações estão em meus vídeos bem antigos.
É preciso conhecer a mensagem, ou seja, todos os meus vídeos, todas as minhas postagens, áudios, o máximo que você puder. E a sua mente vai compreender, ela vai ter uma visão clara sobre o mundo em que você foi inserido, em que todos nós fomos inseridos, para vivermos esse jogo de estupidez, insanidade e esquecimento. Na verdade, o que eles querem nos dar seria máquinas como se elas fossem se tornar máquinas, mas em uma nova espécie de humanos, e começa com eles dizendo que serão de metais. E como eu já disse, umas possibilidades poderão depois transformar o metal em um tipo de metal como pele humana, ou usarem mesmo aquele tipo de holografia que eu comentei em vídeos antigos, que poderá ser tocado, como se você tocasse uma pele humana e tantas outras coisas, outros materiais que eles podem inventar. Dizer que apareceu, que descobriram. Não se preocupe, porque aqui pode tudo nesse jogo. Podem fazer todas as coisas e vão achar sempre um jeito do ser humano aceitar, adorar, aplaudir e passar a vida sofrendo porque não soube rejeitar. Olhem os filmes, as histórias dos livros, é sempre essa porcaria que eles querem que fixemos. Humanos sendo dominados por máquinas, humanos se relacionando com máquinas, humanos se apaixonando por máquinas, máquinas sendo amiguinhas de humanos como se fossem pessoas melhores do que a gente. Teríamos que tirar primeiro os humanos falsos entre nós, com psicopatia e todo tipo de sentimentos humanos reversos, e nos tornaríamos a humanidade limpa e pura como antes, e não precisaríamos de máquinas e de nada e ninguém para nos ajudar ou nos tornar felizes. Nada disso seria necessário, nós mesmos seríamos completos. Assim, máquinas não têm que se relacionar com a gente, máquinas só devem servir para trabalhar e não se relacionar com a espécie humana como se fossem humanos. Não aceitem, não fixem, não passem a adoração, o que vocês acreditam agora, as certezas, as convicções, tudo isso faz parte das crenças. E quem deu crenças aos seres humanos? O próprio sistema. Os humanos não nascem com crenças, recebem. Não aceitem, não fixem. Desejem que as máquinas sejam bem feitas, eficientes, produzidas para cuidarem do mundo em que viveremos e para experimentar de novo o bom do mundo, com respeito pelas florestas. Aliás, nunca mais animais serão obrigados a viver com humanos, eles terão o ambiente deles preservado se não aceitarmos essas máquinas, essas tecnologias, porque enquanto houver tecnologia, por melhor que o mundo venha a ser, a se tornar, que seja mais humanizado possível, que as máquinas façam tudo, nós estamos aprisionados. Nós só seremos livres quando não houver esse sistema mais aqui, quando estivermos totalmente voltados para a natureza, a espontânea que a mensagem explicou, e depois dessa nós vamos buscar além disso, bem lá atrás. Mas vamos supor que as máquinas sejam usadas apenas para nos servir e tornar as nossas vidas melhores. Os animais devem ter um ambiente para eles preservado ou eles devem ter um mundo somente para eles, como já houve antes. Não era para estarmos com os animais. Houve uma fusão, uma união, mesclaram. Isso trouxe confusão e sofrimento para ambos, humanos e animais, típico do sistema. Então, as máquinas, se elas continuarem para o nosso bem, elas teriam que somente cuidar do sistema e tudo no sistema, e elas serão adaptadas para produzir uma vida saudável e perfeita para os humanos. Nunca mais humanos poderão ser obrigados a se adaptar a um sistema, a um mundo desumano como o nosso, e máquinas manterão tudo limpo e organizado. Todos nós humanos seremos todos iguais, sem hierarquias, sem pessoas deixadas para trás, sem políticos, sem profissões que fazem parte do mundo do roubo, justiça, advogados, né? Existem essas profissões porque o sistema é o mundo do roubo.
crimes e corrupções, tudo isso vai acabar. Portanto, para isso tem que acabar também o dinheiro e os regimes, sem nada do que já vivemos aqui e que sabemos, bem no fundo nós sabemos, que não fazem parte de um mundo humano. E não pensem que isso é utopia. Não é não. Basta que vocês abandonem a ideia de mundo como sendo essa que vivenciamos. Não tenham medo de negar este mundo, de recusar. Não se deixem ser humilhados, dizendo que vocês são tolos, que a vida é assim mesmo. Não. Mantenham-se fiéis à mente de vocês. A mente está mostrando, a mente está dizendo a vocês: isso aqui não é o mundo humano. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet de Bahai.